domingo de setembro, primavera já anunciando, né, sua chegada agora no próximo final de semana, sexta-feira, feriado, 20 de setembro, Dia Internacional do Costelão. É ou não? É bonito, né? É bonito um belo costelão, né? Bota as horas que você quiser, meu. 12 horas, 6 horas, tá valendo. Qualquer um tá valendo. É lindo. A primeira vez que eu fiz, não deu muito certo, porque me falaram que, olha, é bem pouco fogo. Quem já fez sabe. Você olha aquela peça gigante, né? Linda de carne, você coloca lá e o fogo fica longe. Eu disse, cara, isso aqui não vai assar. Meu, isso aqui não vai assar. E aí você vê horas depois aquilo se transformar, né, em algo. Eu fiz a primeira vez, coloquei lá e um amigo expert nisso, você bota bem pouco fogo. Bem pouco, vai demorar umas 6 horas. Ali depois de umas 4, 5, você vai começar a ver o osso descolando da carne, mas até lá vai demorar. Chegou ali umas 4 horas, eu já tinha feito tudo que tinha para fazer. Disse, não, mas isso aqui está errado, cara. Isso aqui não vai ficar pronto nunca, isso aí. Vamos meter umas toras de lenha aí para dentro e vamos dar uma agilizada nesse fogo. Não preciso dizer para vocês que a arte de cozinhar, de fato, não é para todos. E o negócio fica cru em cima e torrado, seco embaixo. Cara, não funcionou. Não funcionou. As próximas vezes eu fui curtindo melhor esse processo. As próximas já eu fui acreditando que a demora tinha um propósito. Eu comecei a acreditar que a demora fazia bem. E eu comecei a curtir aquele processo. E é interessante que, quando você vai curtindo esse processo de demora, é mais gostoso, depois que você serve, ver as pessoas comendo o que você mesmo comeu, o que você fez. Porque você já curtiu aquele processo. Aquela demora surtiu em você o efeito que tinha para surtir daquela obra de arte que o gaúcho faz. E eu confesso que me alegro mais no processo e tudo que eu faço ao redor daquele cerimonial do que propriamente depois comendo. Eu fico mais feliz quando o pessoal come do que propriamente quando eu como. E é isso que eu quero falar hoje à noite, sobre a importância da demora no cumprimento daquilo que nós esperamos de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos falar sobre esse tempo do cozimento dessa linda promessa que está por chegar. Em 1 Samuel, no capítulo 24, o verso 5, em 1 Samuel, no capítulo 24 e no verso 5, conta a história de Davi, quando ele se arrepende de eventualmente ferir o rei Saul, e já explicamos o porquê. No capítulo 5 diz, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, e erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. O que acontece aqui é exatamente no meio do caminho entre Davi ter recebido uma promessa de Deus de que ele seria rei e o cumprimento dessa promessa lá na frente. No meio do caminho, isso aqui acontece. Na realidade, vocês conhecem a história? Davi recebeu aproximadamente aos 15 anos, era um adolescente, quando ele recebe a palavra que ele seria rei, ele é ungido rei, mas que o Senhor traria no tempo certo, né, o trono.
E mais adiante na história, ele mata Golias, vocês também conhecem a história, ele vai visitar os seus irmãos, levar comida para os seus irmãos, estão no campo de batalha, ninguém quer enfrentar Golias, ele diz, não, eu enfrento, e ele ainda muito pequeno, enfrenta Golias, ele mata o gigante, ele é vitorioso, e o povo começa a reconhecer que sobre ele tinha uma unção especial, sobre ele tinha uma promessa a ser realizada e precisava acontecer, e aí começaram a gritar, e a pressão externa começou. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí é difícil você administrar o que está todo mundo vendo, o que tem que acontecer, já está na hora de acontecer, mas não está acontecendo. A gente já está ansioso para acontecer, e Saul fica indignado com isso e tenta matar, começa a intentar contra a vida de Davi, inúmeras tentativas de matar o rei Davi, e essa aqui é uma, ele pega os seus soldados, ele vai atrás, e Davi só assume o reino aos 30 anos. Ele fica 40 no trono, mas ele assume somente aos 30, ou seja, mais ou menos no meio do caminho, quando ele fugia do rei Saul para não ser morto, ele que tinha sido ungido, que tinha sido aclamado, que já era um homem vitorioso, que já era líder de muitos, ainda muito jovem, esse cara, fugindo de Saul, encontra Saul na caverna. O versículo anterior aqui diz que Saul entra na caverna para aliviar o ventre, para fazer as suas necessidades, para encobrir os pés, algumas versões dizem, né? Da onde que encobrir os pés se aproxima de fazer cocô, né, cara? Eu não tenho nada parecido. Eu ia dizer cagar, mas daí tu ia xingar, né, que eu estava na igreja. E aí eu pulei, eu falei, cara, quando eu olhei para ela, eu digo, não, é só cocô, Então, em respeito aqui, eu vou... Jamais diria isso na igreja. Cara, e Saul entra para aliviar o ventre. E Davi entra atrás. Tem que ter muita coragem, né? Ele entra atrás. E ele tira um pedaço do manto de Saul, para depois mostrar para Saul que ele poderia ter matado. Mas em respeito, em honra, ele não matou. E foi o que ele fez. Ele tenta lá tirar um pedaço do jeito que dá, né? O que deu para pegar, ele pegou. Isso não está na Bíblia, mas é óbvio que não foi fácil assim, né? Muito fácil não foi. E ele pega o pedaço e depois ele encontra Saul e diz, Saul, eu estava na caverna, peguei um pedaço, poderia ter te matado e resolvido tudo e não fiz. Porque a promessa que quem me fez, a promessa a qual foi feita para mim, ela vai se realizar segundo o desejo de quem a fez, e não do meu jeitinho de realizar a promessa. Tem tudo para acontecer, eu tinha tudo para dar um jeito de realizar a promessa, de fazer um jeitinho, porque afinal de contas eu tinha direito, afinal de contas eu mereço, afinal de contas está todo mundo dizendo que eu matei 10.000 e tu só matou 1.000, eu tinha direito de cumprir, eu tinha direito de viver a promessa, mas eu não o fiz. E Saul para de o perseguir, depois daquilo ali, ele mais adiante morre em batalha, e aí então, somente aí então, aos 30 anos, Davi ele é ungido rei, e nessa hora ele tinha a chance de antecipar o que de fato era promessa de direito, mas ele não antecipa, porque ele entende que a demora tem um motivo, a demora tem um porquê. Ele pode parecer demora para nós, da nossa angústia, das nossas necessidades, especialmente da pressão externa, daqueles que vivem ao nosso redor, dizendo que nós merecemos, que nós precisamos, que não importa, vai e faz, é aquela história da dívida, né? Não importa, não tem dinheiro, não importa, você merece, vai e faz, sabe aquela coisa? Assim, um dia eu estava ouvindo um consultor de uma empresa, e ele dizia, não, cara, ele deu a consultoria dele, da mentoria. Para mim foi um desastre aquela mentoria. E eu visitei aquela empresa alguns meses depois, a empresa com endividamento altíssimo e a mulher andando com um carro novo, de uma marca renomada. E eu perguntei para ela, por que você comprou esse carro? Você devendo tanto, inclusive devendo até para os funcionários. Não, é que assim, o último mentor que eu tive aqui disse que eu merecia. E eu comprei, eu falei, eu concordo com ele que a senhora merece. A senhora só não pode?
Ele estava 100% certo. Mas só não tem condição de fazer. Mas a gente atalha. Por quê? Porque nós temos a promessa. Se eu tenho a promessa, ela vai ter que acontecer do modelo celestial ou híbrido, daquele que eu dou um jeitinho de fazer acontecer. E a Bíblia está lotada de exemplo de gente que sofre a pressão externa dos que estão ao redor para fazer, e eles atravessam o que de fato seria um milagre incrível de Deus. Vamos começar com um dos mais clássicos, Arão. Arão tinha acabado de sair com Moisés da terra do Egito, foram libertos, um milagre impressionante, foram libertos, eram escravos, morriam trabalhando, foram libertos rumo à terra prometida. Nesse meio do caminho, Moisés sobe no Monte Sinai, vai buscar os 10 mandamentos lá com Deus, trovão, raios, uma loucura, manifestação de Deus, e de repente, o povo começou: ô Arão, está demorando esse Moisés de descer de lá, né? Acho que aquele monte de trovão e raio mataram Moisés, esse não volta mais. Esse não volta mais. Acho que é melhor a gente fazer outro Deus aqui e dizer que foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha a idiotice. Eles viveram milagres constantemente e, de repente, na nossa ansiedade de ter um Deus para dizer: cara, aqui ó, a promessa foi cumprida, porque a promessa era que nós iríamos ter uma terra prometida, está aí, ó, a promessa foi cumprida. Quem nos cumpriu? Quem cumpriu? Bezerro de ouro. Arão disse: é verdade, está demorando muito, dá os brincos de vocês aí, o que tem de joia, atirou no fogo, fez um bezerro de ouro, está aí o Deus que tirou do Egito. Êêê! Todo mundo festa. A nossa ansiedade, ela flerta com a incredulidade. A nossa ansiedade, ela fica beirando com a falta de fé. E é impressionante porque a ansiedade nos faz esquecer de milagres que aconteceram ontem. E aí ele força, a pressão externa força para que a gente dê um jeitinho de cumprir a promessa, porque afinal de contas eu mereço. Afinal de contas eu mereço. Robson, mas vai demorar 6 horas para a gente comer esse negócio, cara. A gente pode tocar um fogão aí para dentro, cara, pode tocar um monte de lenha. Cara, não vai sair o que deveria sair, mas vai sair alguma coisa. Dá para tirar uma foto, dizer: olha aí, né? Setembro, está tudo certo. A gente deu um jeito. Cara, não era nem de perto o que deveria ter acontecido, mas a gente fez acontecer, né? Esse capítulo aqui, esse livro aqui de Samuel, um pouquinho antes, no capítulo 13, conta esse mesmo Saul, que era rei, tinha promessa sobre si, ele tinha um acordo, que toda vez que ele fosse à guerra, ele teria que fazer um sacrifício ao Senhor. E quando ele sacrificasse ao Senhor, o sacerdote sacrificasse ao Senhor, sabe o que ia acontecer? Ele seria vitorioso. E assim estava sendo constantemente. Teve um dia que o sacerdote falou que em 7 dias ele estaria lá para sacrificar, mas ele atrasou. Ele atrasou um pouco, e quando Saul começa a ouvir dos guerreiros a pressão de que está demorando muito o sacerdote, é só botar fogo, é um sacrifício, fogo, e deu, e está tudo, é a mesma coisa que ele vai fazer, a gente vai fazer. Sabe como é que é? E eles botam fogo, Saul bota fogo, e quando o profeta vê de longe a fumaça, ele sai correndo: o que tu fez, Saul? Cara, era só botar fogo, era a mesma coisa que tu ia fazer. Vamos pensar bem, pensa bem, tem alguma coisa errada nisso? Eu só botei um foguinho, cara. Cara, mas esse não era o nosso acordo. O nosso acordo é que o sacerdote faria o holocausto, o sacerdote fazia a oferta, o sacerdote iria apresentar o sacrifício e vocês iam para a guerra. Sabe o que aconteceu, Saul? Deus tirou a sua mão da sua vida, Deus tirou o teu trono. A partir de agora, tu está sozinho, porque tu despreza Deus. Interessante como a pressão externa faz com que a gente ache um jeitinho de dizer que Deus está no controle e a gente vai fazer alguma coisa. A gente até pode dar glória para Ele, mas a gente faz. Não, Deus, mas eu vou dar glória para Ti. A gente esquece que a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém.
O povo pressiona Arão para fazer um bezerro de ouro, já que Moisés ia demorar muito para voltar. Os guerreiros pressionam Saul para botar logo o sacrifício, já que ele está demorando muito para chegar. Sara pega a sua serva e dá para o seu marido dormir com ela. Olha, eu sou mais velhinha, eu não vou conseguir gerar o filho da promessa. Vamos gerar qualquer filho então. Porque se tu pensar bem, o filho da promessa e o filho, ele é uma coisa meio próxima, a gente dá a glória para ele. E aí Sara sofre a pressão das suas servas, do povo que está ao redor, dizendo: ó, Sara, tu não está ficando mais jovem, o botox já não está mais resolvendo, meu. Tu esticou tanto essa cara, e quando tu ri, levanta a perna esquerda. Eu digo, não dá mais, chegou de procedimento aí, comadre. Ó, faz o seguinte, pega a minha serva lá, ó, daí, é filho da promessa, não dá nada. Nasce Ismael, ele era filho de Abraão? Era, só não era de Sara, então ele não era o filho da promessa. A gente tem um hábito, a igreja evangélica, de dar o jeitinho e ainda tira foto e diz, cara, a ele toda a honra e toda a glória. Não é nem de perto o que Deus tinha para nós, mas a gente faz acontecer e tenta dar para ele, tentando justificar o porquê a minha promessa é híbrida. O porquê a minha promessa ela nasceu na força do meu braço e eu boto maquiagem de que Deus proveu, quando na realidade, se fosse Deus tivesse provido, nós estávamos vivendo uma situação totalmente diferente. Porque há demora no cumprimento da palavra que ainda que você merece, meu irmão, deixa eu dizer com você merece, meu irmão. Deus te ama, você é amado do Pai, você é planejado, ele te conhecia do ventre da sua mãe, ele conhece os fios da sua cabeça, tudo isso é verdade, mas não quer dizer que você tem que ganhar o que você acha que você tem que ter, na hora que você acha que tem que ter. E aí a demora, ela serve para trazer à tona os monstrinhos que habitam aqui dentro. Porque quando a gente começa a conviver com a ansiedade da demora nesse processo, a gente começa a ver brotar coisa que a gente nem sabia que existia aí dentro. E é a grande chance que nós temos de lidar com isso. E é fantástico quando a promessa ela se cumpre e nós começamos a viver sobre ela, ela cria uma base tão forte que é possível construir ainda mais alto, é construir ainda melhor. Quando nós edificamos sobre a promessa, a nossa edificação, o nosso edifício, ele é maior e ele é mais alto, diferente de quando nós edificamos sobre o nosso braço. Ele é falho, ele é híbrido, ele não tem a essência do que de fato Deus projetou para nós. E esse relacionamento, que é o que Ele espera de nós. Que essa promessa e essa ansiedade, nós venhamos a lidar aos seus pés, venhamos a lidar com Ele de uma forma tão única, a ponto dos nossos monstrinhos, quando vão brotando, a gente vai lidando e vai comunicando e vai evoluindo e vai construindo sobre essa experiência que é única. Nós, eu e você, gostamos mais do cumprimento da promessa, dos fogos de artifício, do final. Ele gosta mais do processo. Porque é no processo que nós mudamos. Não é na vitória que nós mudamos no processo. Por isso é que ele valoriza tanto essa demora. Nós valorizamos pouco ela, porque nós gostamos de soltar os fogos. Nós gostamos de anunciar que ganhamos, nós gostamos de anunciar que deu tudo certo, nós gostamos de anunciar, e às vezes fizemos qualquer coisa para fazer acontecer, para dizer, Deus é bom. Dá para acreditar, cara? Porque eu mereço. E se eu mereço, e Deus me ama, cara, o meio ele é válido. Qualquer meio que eu fizer para realizar a promessa que eu já sei que vai ser minha, ela é válida. Não. Não é. A
gente tem um acordo lá em casa, nós na família, de que os nossos filhos teriam telefone só deles a partir dos 15 anos e redes sociais a partir dos 16. É um acordo nosso, de casa. Eu ia dizer um acordo entre nós e os filhos, na realidade é um acordo mais entre eu e a Raquel. E os filhos, eles têm que aceitar, mais ou menos assim, né? Ou pode parecer que é um acordo com eles também, mas a realidade é o seguinte: quem tem a responsabilidade do melhor sobre a vida deles somos nós. Se algo der errado, que é a gente que vai ter que responder e tratar. Então a gente tem que tomar algumas atitudes que a gente entende que são boas, são saudáveis, são benéficas para eles, e essa foi um acordo que nós entendemos que seria importante. E a Nicole fez 15 anos no ano passado, em 16 de setembro do ano passado. Amanhã, dia 16, ela faz 16. E ela hoje carregou aquele Instagram com um monte de informação, foto de tudo que é canto. Amanhã, pessoal, o telefone de vocês vai apitar de manhã, 00:01, vai começar a pedir para seguir, para não seguir, para compartilhar, vai ter patrocínio de tudo. Vocês vão ver o que vai ser amanhã, as ações das redes sociais no mundo vão subir. Nós entendemos que a espera, embora a pressão ao redor dela fosse tão grande, dizendo que ela deveria ter porque ela merece, e de fato merece. Mereceria, sem sombra de dúvida. Estou muito orgulhoso dela. Ela se comportou muito bem diante da pressão que ao redor dela tinha para ter, e ela se comportou muito bem. Muito melhor do que eu imaginei que ela poderia suportar a pressão dos demais, porque é ao redor que nós somos pressionados. Vai que tu pode. A Bíblia está cheia de exemplos de vai. Arão, vai. Sara, vai. Saul, vai. Nós tendo um relacionamento com Deus, somos mais atingidos por opinião de terceiros, de gente que às vezes nós nem conhecemos. Nós sofremos pressão para fazer o errado, para transpor os limites, para avançar o sinal de gente que nós nem conhecemos e que nunca de fato nos valorizaram. Olha como é importante isso, e como é incrível, como a gente dá valor para a opinião de gente que a gente nem conhece. Você entra na internet e você vê um produto e lá embaixo tem testemunhos. Olha aqui, aqui diz que funciona. Aqui, olha essa mulher aqui. Olha essa mulher. Funcionou para ela. Olha aquilo, olha esse cara aqui dizendo que salvou a vida, não fosse. Pode o estagiário ter sentado de manhã e ter preenchido lá. Hoje até a inteligência artificial bota a cara de quem quiser, falando o que quiser. Nós acreditamos em testemunhos de gente que nós nunca vimos para comprar produtos, mas nós temos dificuldade de aguardar em Deus aquele a quem já nós temos inúmeras manifestações de que de fato Ele está conosco. Dá para entender um negócio desse? A ansiedade, ela flerta com a incredulidade. Ela flerta com a incredulidade. A demora nos ensina que existe algo muito maior do que nós jamais esperávamos imaginar. A demora, ela nos valida, ela nos ensina, ela é afiadora de algo ainda maior que virá. Mas nós cristãos estamos com essa dificuldade de crer, a dificuldade de aguardar. Antigamente você olhava vídeos institucionais de empresas de 10 minutos. Hoje um vídeo institucional de uma empresa que tem 100 anos não pode ter mais do que 30 segundos. Nós estamos realmente ansiosos para ver tudo aquilo que Deus prometeu para a gente ser real,
ser vivo e verdadeiro. Então fala o seguinte: se nele prometeu e ele me ama e vai ter que acontecer, eu vou fazer o que for para acontecer. Eu até posso dar a glória para ele, mas vou fazer o que tiver que fazer, cara. Normalmente, as ansiedades nos destroem mais em duas áreas. Uma delas é a emocional, que a gente tem extremamente dificuldade de aguardar, e a outra é a financeira. São duas áreas que nós somos extremamente sensíveis. E quando nessas duas áreas as coisas não começam a acontecer, nós podemos ouvir todo mundo, até pessoas que nós não conhecemos. E aí nós começamos a questionar o próprio Deus, aquele a quem nos livrou e tem estado conosco, que nos tirou da terra do Egito, aquele mesmo Deus que já provou as suas vitórias, aquele mesmo Deus que já cumpriu as suas promessas. Esse mesmo Deus. Davi era um cara que errou muito, a Bíblia não escondeu os erros de Davi, mas essa aqui que ele fez foi uma dentro, dizendo: cara, eu tenho tudo para viver a promessa, eu poderia agora resolver o problema e sair da caverna como rei. O rei o qual eu fui ungido para ser, que eu tenho a aprovação de todo mundo lá atrás fazendo pressão para mim ser, e eu saio da caverna exatamente igual a como eu entrei, dizendo: Deus, eu quero é a essência da promessa. Eu quero viver aquele negócio para dizer o seguinte: de fato isso aqui só podia ter sido dele. De fato é um testemunho que, sabe, que escreve na tábua do nosso coração, dizendo que eu vivi algo que é inquestionável. É quando alguém pergunta para você sobre a sua fé, e eles podem dar todos os argumentos que quiser, e você diz: cara, é como o jovem cego, aquele que foi curado por Jesus, e perguntavam para ele: cara, mas quem te curou? Como que te curaram do sábado? Aonde exatamente? Como que isso aconteceu? Eu disse: cara, não sei de nada. Todos esses detalhes aí, sinceramente, é o menos me interessa. O que interessa é que eu era cego e agora eu vejo. E essa experiência sobrenatural cria dentro de nós uma marca tão única e verdadeira, que vai fazendo com que nós sejamos cristãos maduros, menos suscetíveis a manipulações e a controles, quer seja da sociedade, quer seja da própria igreja. Porque você é um cristão maduro, você tem experiência com o próprio Deus. Nós aqui estamos vivendo um problema já há vários meses de lugar, de espaço, e ele é chamado o problema bom. Quando nós compramos esse prédio aqui, quando a organização, a igreja se junta, e nós chegamos aqui, subimos naquelas janelinhas ali em cima, que não tinha nada de janelinha, era um caos total. A gente olhou aqui e disse: cara, esse prédio é muito pequeno. Porque nós sabíamos da promessa, daquilo que o Senhor tinha, de como a palavra de Deus poderia ser levada adiante, como uma boa palavra pregada e saudável, como essa palavra poderia impactar as famílias, e nós vimos rapidamente encher. E quando começamos a procurar um lugar maior, e procuramos muitos lugares maiores, mas surgiu a oportunidade de nós comprarmos o prédio do outro lado da rua, e agregarmos tanto esse quanto aquele, fazermos uma estrutura dupla. Lá a gente subiu lá e olhou e disse: cara, é maior, a gente consegue quase dobrar a capacidade do que a gente tem aqui hoje sentado, mas a gente olhou e disse: é pequeno. Robson, mas se vocês estão com essas manias feias de entrar, saber que é pequeno, não dá para comprar um negócio maior, digo: cara, a gente até tentou. Procuramos, olhamos, fizemos propostas. A porta que abriu, a gente entrou, cara. Porque o milagre é dele, a honra é dele, o trabalho é dele, o esforço é para ele. Deus, nós vamos fazer aquilo que tu tem para nós fazer, e assim nós vamos indo, e a porta vai abrir, a gente vai entrando, e nós vamos indo com responsabilidade. Robson, mas então, por que a gente ainda não se mudou para lá? Diz: cara, estamos no meio de uma reforma, se nós tivéssemos mais recursos, faríamos mais rápido. Mas eu não posso chegar aqui, eu vou abrir meu coração, eu não posso chegar aqui e dizer o seguinte: pessoal, tem que dar hoje tanto, ninguém sai daqui se a gente não levantar tanto de recurso, porque a gente tem que fazer a obra, e a obra é para vocês, e todo mundo vai sentar. Embora até fosse verdade,
Mas se essa obra é dele, eu não posso vir aqui extorquir a igreja, levantar todo o recurso que se dá para levantar, colocar lá dentro, depois todo mundo aqui chega lá, senta feliz, olha, eu digo, glória a Deus, que a gente conseguiu fazer, eu olho para o povo arrebentado, povo endividado, deu casa, deu carro, deu a vaca com cria, deu a galinha choca que tinha, deu tudo, não tem mais nada. Eu digo, cara, não. E aí eu digo assim, olha, glória a Deus, olha que lindo, o povo arrebentado, cara. Cara, se Moisés demorou para descer lá de cima, é porque tem algo acontecendo, porque ele já nos tirou da terra do Egito. Se o filho da promessa não está vindo, aguenta as pontas, minha querida, bom, toma uma vitamina, toma um sol, é isso aí, o negócio vai acontecer. Cara, se o exército, metade está indo embora, porque eu tenho que fazer o sacrifício, e o sacerdote não chegou, nós vamos ganhar a guerra com quem tiver aí. A questão é que o jeitinho não dá. O jeitinho nos afasta de Deus, o jeitinho nos deixa doentes, o jeitinho nos deixa endividados, o jeitinho nos deixa estressados, o jeitinho nos mata. E ele vai matando aos poucos, porque a nossa vida inteira é só solução híbrida. A nossa vida inteira é uma concha de retalhos, de soluções híbridas, que a gente tenta dar glória para Deus, e Deus faz exatamente o que ele fez lá no Monte Sinai, quando estava conversando com Moisés. Ele disse, Moisés, o teu povo está criando bezerro de ouro. Ele nem disse que era dele mais. Moisés, o teu povo está lá embaixo. Moisés falou o seguinte, aquele trecho de Êxodo 32 é muito interessante. Moisés olha para ele, quem tirou do Egito foi tu. E aí um começa a empurrar, ninguém mais queria o povo. Moisés falou, tá, não, eu vou dar um jeito. Deixa para mim, eu vou dar um jeito, eu vou chegar lá, tenha misericórdia. Ele intercedeu pelo povo, ele intercedeu, se colocou diante finalmente do povo, e ele diz, o meu povo, acho que Deus exagerou, eles não devem estar lá embaixo tão ruim assim. Quando ele chega lá embaixo, vê o povo cantando ao redor daquele bezerro de ouro, ele pega as tábuas e ele mesmo quebra. E Deus diz, eu falei que era ruim o povo, né? Eu disse que o povo estava ruim. O povo costelão tem tempo para sair. Ele tem tempo para sair. Dá para apressar? Dá para depois tirar foto, dizer glória a Deus? Também dá. É exatamente aquilo que é para sair? Não, cara, não é. Mas pelo menos saiu, né? Cara, eu gosto. Sabe que a gente tem um amigo muito querido que chegou a comentar, antes de nós comprar esse prédio, nós tínhamos um prédio alugado, um amigo muito querido, ele disse, cara, eu gostaria de ajudar a comprar esse prédio, talvez eu vou conseguir um recurso e eu vou dar para a igreja para comprar o prédio. Cara, aquilo para mim já era o grande milagre. Já tinha sido o grande de Deus, realmente a promessa vai se cumprir. Quando nós estávamos prestes para fechar o negócio, ele disse, cara, infelizmente aquilo não aconteceu, eu não vou conseguir ajudar como eu gostaria de ajudar. E eu disse, Deus, agora é contigo. Agora nós vamos ver que de fato tu não divide a tua glória com ninguém. Cara, e ele veio e tudo deu certo. Cara, eu podia passar, irmãos, a noite inteira. Na minha cabeça, enquanto eu vou falando, vai passando testemunho, da gente poder ir contando histórias e histórias. Eu sou meio o Forrest Gump, assim, né? O contador de histórias da igreja. Mas eu podia muito. Mas você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Quando eu vou falando, você vai reconhecendo de todos os jeitinhos que você deu para fazer de conta que a palavra se cumpriu e que a promessa se cumpriu, quando na realidade ele poderia ter feito muito mais e melhor se nós tivéssemos lidado com as nossas ansiedades. Deixar Deus tomar conta. Eu quero viver o melhor. E quando a porta abrir, Deus, eu vou entrar. Quando tu mandar botar o pé na água, eu vou botar. Quando o mar se abrir, eu vou passar. Deus, mas faz. Mas Deus faz. A Bíblia diz que aquele que bate, aquele que bate recebe.
A Bíblia nos encoraja a bater e a continuar batendo e ser aquele amigo que bate à noite até que o camarada abra a porta e diz: Deus, vem, vem, mas vem. E no seu tempo, Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. Eu quero te encorajar essa noite, igreja. Você que está nos assistindo aí. Ele vem. Ele vem. Existe demora no nosso conceito. Existe demora no nosso entendimento. Nós damos os jeitinhos. Nós arrumamos soluções híbridas. Nós queremos acomodá-lo conforme o que eu acho que tem que acontecer na nossa imaturidade, a incapacidade de administrar as promessas que Ele nos deu. E eu quero convidar você a, por favor, ficar em pé. Quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar os seus planos, abençoar os seus projetos. Essa semana eu estava conversando com os meus filhos, eles perguntando sobre um testemunho que tinha acontecido, e eu dizia assim: eu queria muito poder dizer que foi por minha causa, mas ele é tão bonito, cara, que eu poderia ter me esforçado muito para fazer, eu não teria capacidade de ter feito tão bem feito como aconteceu. Mas eu tive só a honra de poder ter sido integrante dele. Eu tive a honra de poder estar pertinho vendo acontecer. Eu tive a honra de fazer parte da história de alguém que viu um milagre na sua vida que de forma nenhuma podia ter sido feito pela minha capacidade. Mas é bom poder fazer parte. Poder fazer parte já está bom. Arão sofria a pressão do povo, Saul sofria a pressão do povo, Sara sofria a pressão do povo, Davi sofria a pressão do povo, o Robson, o Sérgio, Mária, Maria, Joana, sofrem a pressão externa para dar um jeitinho, para viver coisas que você merece viver. E você pode optar, viver a solução híbrida, ou você pode optar por ver a manifestação dele acontecendo naquilo que só ele realmente poderia fazer. Quando a gente olha para trás da nossa história e tem tanto testemunho para contar que só ele poderia fazer, não tem lugar para incredulidade. Tem lugar para incredulidade. Não tem lugar para outros deuses. Não tem lugar para as vitórias minhas. Não tem lugar para as conquistas minhas. Quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Orar sobre a sua ansiedade, para que você não desista. Em uma das nossas sessões, hoje é a nossa última sessão do dia, nossa terceira sessão do dia. Em uma das nossas sessões no final do culto, me procura uma mulher e disse, chorando, ela me abraça e ela disse: hoje eu fiz uma oração, pedindo para Deus me alcançar. Porque a minha vontade era desistir. Mas eu disse: Deus, fala no meu coração sobre essa demora que está me comendo por dentro. Eu sei que a pressão externa é muito grande. A pressão sobre os adolescentes é muito grande. As pressões emocionais sobre todos nós é muito grande. As pressões externas para que nós venhamos a mostrar condições financeiras é muito grande.
Nós sofremos pressões externas muito diferentes das promessas de Deus. E nós damos valor para elas, infelizmente. Não sei como, mas nós damos. E com o passar do tempo e o passar dos anos, eu preciso te dizer que quanto mais anos se passam, quanto mais avançamos no dia de que a promessa de um novo lar para todos nós se concretize, a pressão externa vai aumentar cada vez mais. Por isso que nós temos que estar firmes nele, arraigados nele, para que a gente não faça nenhuma loucura em nome de Deus. Inicie ou encerre relacionamentos em nome de Deus. Façam dívidas. Doe tudo ou não doe nada. Nós temos que estar arraigados nele. Relacionamento com ele. Para entendermos o momento em que estamos de fato inseridos e surfarmos na onda dele, colhermos os frutos maduros e a nossa história ser escrita por inúmeros testemunhos verdadeiros, essência de um relacionamento tão lindo, sem manipulação e sem controle. Uma igreja madura. Papai, obrigado por estarmos juntos nessa noite. Pai, nos ajude a lidar com as pressões externas que nos fazem flertar com a incredulidade. Papai, nos ajude com as pressões que querem nos empurrar para soluções híbridas daquilo que Tu vais fazer de uma forma sobrenatural. Pai, nós não queremos só filhos. Nós queremos os filhos da promessa. Pai, nós não queremos um Deus. Nós queremos o Deus. Papai, nós não queremos qualquer vitória. Nós queremos aquela vitória. Nós queremos o cumprimento da promessa, não através de atalhos. Papai, nos ministra nesse tempo, para que a gente venha através de relacionamentos saudáveis com Deus e com os irmãos, viver aquilo que Tu tens para cada um de nós. Pai, que não passe um dia sequer desses nossos tão remidos dias na face da terra, sem que a gente esteja arrumando no caminho certo do cumprimento daquilo que Tu tens para cada um de nós. Obrigado porque os Teus planos, eles não podem ser frustrados. Os Teus não podem ser frustrados, os nossos podem. Nos perdoa porque as soluções híbridas podem ser frustradas. Ser conosco, ministra, cuida de cada um. Eu abençoo os pais, mães, famílias. Abençoo os trabalhos, os relacionamentos, papai, em nome de Jesus. Pai, como nós somos suscetíveis às nossas emoções, a pressões externas, tem misericórdia de cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, e nos visita com a Tua provisão no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém.